Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade de 2015. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo hoje é um novo momento da segurança pública. Na pauta nós temos dados, investimentos, nós temos questionamentos, novos modelos de unidade prisional, entre outros assuntos que vão surgindo ao longo do programa. Fique atento, o programa A Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você pode e deve participar, o assunto é do seu interesse sim. Se participa ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, sempre a partir das 23 horas, você pode estar conferindo e indicando as nossas reprises. Portanto, hoje, ao vivo, até às 20 horas, sexta e domingo, 23 horas, as reprises. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão o capitão Wagner Souza, que é deputado estadual pelo PR aqui no Ceará, você já o conhece, está sempre aqui conosco. Voltando à verdade, o Major Plauto de Lima, que hoje vai ser apresentado como presidente da Associação de Oficiais da PM e Bombeiros do Ceará, uma categoria se organizando aí. Conosco, fazendo a estreia, a Geovânia Holanda. Geovânia é delegada de polícia e vice-presidente da Associação de Delegados da Polícia Civil do Ceará, a ADEPOL. Conosco também, fazendo a sua estreia, Nelson Gesteira. Ele é secretário executivo das promotorias das comarcas de Fortaleza. Senhores, Geovânia, imenso prazer recebê-los. Muito obrigado por estarem aqui conosco no A Verdade. Começando ali com o deputado capitão Wagner. Deputado, como é que está a questão do famoso, aquela palavrinha que vem sendo falada desde a campanha, diálogo, né? A gente não sabe muito bem o que é, nem o que resulta. Houve um diálogo com o governador Camilo e as coisas começaram a se cumprir para os policiais. Muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite às demais autoridades. Boa noite ao telespectador que está em casa. O prazer estar de volta aqui no A Verdade. A pergunta do Hamilton relacionada à questão do diálogo não há o que se discutir. Fazendo uma breve comparação com a gestão passada, acho que todas as categorias de servidores devem estar se sentindo mais ouvidas pelo governador, né? Principalmente os servidores da segurança pública que tinham aí um tensionamento muito grande com a gestão do governo estadual, que com certeza estava gerando problemas para a sociedade. Eu acho que esse aumento da violência nos últimos anos teve a ver também com esse tensionamento, pela falta de diálogo entre gestão e quem estava lá na ponta, e realmente o diálogo acontece, não diretamente com o governador, até porque o governador tem uma agenda que a gente entende que é uma agenda apertada, mas a gente já teve um momento com o governador, com o secretário de Segurança constantemente, a gente tem tido encontros com o secretário adjunto, com o comandante-geral, o delegado-geral da Polícia Civil, o comandante-geral dos bombeiros. A gente tem tido, sim, a oportunidade tanto de levar sugestões como de criticar algo que a gente está vendo que está errado na gestão da segurança. E eu acho que esse diálogo tem feito com que a gente alcance esse resultado positivo, principalmente no número de homicídios. A população está vendo esses dados que estão sendo apresentados pela Secretaria. Eu acho que ainda há muito a fazer, não só em relação à redução do número de homicídios, mas também em relação à questão dos demais crimes, Hamilton, porque hoje a sensação de insegurança, não só em Fortaleza, mas em todo o estado, ainda é muito grande. Por mais que se diminuam os números, ainda vai precisar de uma mudança de cultura, né, de mentalidade. Hamilton, até porque eu vejo que essa sensação de segurança tem muito a ver também com os crimes contra o patrimônio. Sim. Hoje virou moda, na área nobre de Fortaleza, o cidadão que está lá no seu prédio, no seu apartamento, sem ter muito o que fazer, apontar a câmera para a via e esperar acontecer o assalto, que é o que está acontecendo. Sim. E vários flagrantes foram registrados, aí estão nas redes sociais. Em relação àquela primeira pauta de reivindicação, o que foi cumprido? Olha, a gente teve uma conversa com o governador, logicamente a gente não pode cobrar do governador que assumiu as promessas do governador passado, mas o que foi compromisso do governador, inclusive de campanha, né, em campanha o governador eleito prometia resolver o problema da carga horária, resolver o problema de promoções e da média salarial do Nordeste. Dessas promessas foram feitas em campanha, já houve uma melhora na carga horária, lógico que não está no ideal, o policial do interior que trabalhava 96 horas semanais, teve uma redução, está em média de 96 horas semanais. Veja o que a gente está comemorando que agora está trabalhando 65 horas semanais, que acaba sendo uma vitória para quem estava trabalhando 96. Isso. Houve, né, a aprovação da lei de promoções, teve a participação aqui do Major Plauto como presidente da Associação dos Oficiais, todas as associações tiveram chance de discutir na Assembleia, houve oportunidade para emendas. Sim. A gente ficou muito feliz da forma como foi apresentado e foi discutido. Sim. Sim. E
ainda está pendente a questão da média salarial do Nordeste. Que aí, salvo engano, é um acordo a partir de janeiro, não é isso? Não tem definição. O governador prometeu, na verdade, a imprensa registrou, no primeiro momento, em fevereiro, quando a Assembleia retornasse, ele mandaria. Mas acho que ele foi ver as contas do Estado, os cofres parece que não estavam muito favoráveis. Não é bem assim, acho que né? ele se assustou e retraiu nessa promessa. Acredito que até o final do ano ele deva cumprir para ser pago no próximo. Major Plauto, muito boa noite. Me explica aí para a gente o que é a associação. Ela é nova, né? Recém-informada. A associação é nova no Ceará. Né? Já existe uma federação nacional dessas associações de oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros. O Ceará é um dos últimos estados da federação a criar essa associação. E ela nasceu justamente por causa dessa demanda, né? de várias necessidades, principalmente ligadas aos oficiais, com questões da promoção, que aí o Wagner já falou um pouco dessa lei de promoções, e a gente percebeu, no período da discussão da lei das promoções, que a gente precisava se articular melhor, se organizar mais para a gente ter... São quantos oficiais que fazem parte? Hoje já somos 300. A associação é nova, ela tem 45 dias, né, mas já tem um número bem expressivo de associados, eu creio que a tendência é aumentar. Nós já começamos a discutir com as demais associações essa questão salarial. A questão salarial do estado do Ceará é muito grave, principalmente... Dá para fazer uma comparação com outros estados? Olha, dá, facilmente, porque o estado do Ceará, a nível de oficiais, que é de tenente a coronel, é o pior salário do Brasil. O tenente então, e a comparação é muito fácil, né? Por quê? No momento de uma operação, de um dia a dia? Os oficiais são gerentes da instituição. Né? São eles que planejam e são eles que comandam as operações, desde as menores operações a nível de bairros até as operações maiores a nível de comando da instituição. Ou seja, é a classe que tem um papel de pensar e de articular estratégias de policiamento, são importantíssimos, eles têm um papel importantíssimo nesse planejamento e nessa articulação dessas ações. 6 meses do novo secretário de Segurança, qual a avaliação, mesmo que bem generalista? O secretário foi uma excelente surpresa para a gente. Nós víamos de um estilo de um secretário que era muito fechado, era uma pessoa que tinha uma postura, às vezes a gente percebia que era até uma certa afronta até a classe dos oficiais. Foi um período onde o maior número de oficiais chegou a responder conselho de justificação, que para a gente é algo muito grave, e por coisas menores ele já colocava esses oficiais nesse conselho de justificação. Então, a saída dele já soou muito bem na classe dos oficiais. E esse novo secretário já veio com um perfil completamente diferente, uma pessoa mais conciliadora. Ele segue a tendência do diálogo? Sim, com certeza, né? E sem também se perder ou se prender a gabinetes. Ele demonstra ser uma pessoa que entende também do assunto, do tema segurança pública, que aqui no Ceará, como já foi falado, está bastante complexo. Bom, a gente teve recentemente, em matéria do jornal O Povo, a questão da redução dos homicídios. Eu queria perguntar para Giovanni Holanda a confiabilidade desses dados. Até que ponto isso é para ser comemorado e se de fato ela representa a verdade, digamos assim, da sociedade. Muito boa noite. Boa noite. Hamilton, eu estive numa reunião na Secretaria de Segurança Pública, logo no início da gestão do governador, também com o secretário de Segurança, e a palavra de ordem foi, nessa reunião, transparência. Sim. Então, que a gente trabalhe com a realidade, que a gente trabalhe com a verdade, porque só a partir da verdade nós iríamos, de fato, conseguir tratar esse fenômeno criminológico multicausal que é a violência. Não é? A violência tem várias facetas. Mas, assim, a palavra de ordem que eu ouvi nessa reunião e estou vendo, acompanhando, é, de fato, trabalhar com a verdade. Há uma redução, até porque há um empenho comum. As forças de segurança pública, elas estão irmanadas nesse intuito, nesse objetivo. Houve um planejamento de divisão por áreas. Então, os segmentos da segurança, de fato, estão respondendo por uma área delimitada. Houve um planejamento operacional. Há, de fato, união entre as polícias, entre as instâncias jurídicas, inclusive? Ou há alguma guerra de vaidade, algum probleminha de relacionamento aqui e acolá? Olha, Milton, tudo que é feito pelo ser humano apresenta falhas. Né? Mas eu estou na Polícia Judiciária há 15 anos e desde que eu entrei até hoje eu vejo um progresso muito grande. Das polícias perceberem que nós estamos participando, na verdade, analogicamente, de uma corrida de revezamento. Não é? Polícia Militar, Polícia Judiciária Estadual, Ministério Público e Poder Judiciário fazem parte de uma grande corrida de revezamento
em busca da justiça criminal. Sim. Porque a justiça criminal é o grande guarda-chuva em que a segurança pública está embutido. Porque nós só vamos ter segurança se houver justiça. Isso está funcionando na avaliação da senhora? Pode melhorar muito. Pode melhorar muito. Tem alguma sugestão rápida? Tem várias sugestões. Muito complexas ou algo que possa, por exemplo, ser pensado somente para o estado do Ceará? Lembrando que a gente tem representante da Assembleia Legislativa aqui. Bom, eu acredito que é uma sugestão a nível de Brasil. Sim. Nós sabemos que hoje todos os atos, por exemplo, praticados no inquérito policial, né, se a gente escuta 10 testemunhas, essas 10 testemunhas, incondicionalmente, elas têm que ser ouvidas novamente no Poder Judiciário. O que torna extremamente moroso o processo. O que com certeza leva um tempo. Sim. Eu tenho uma sugestão de que a gente traga o contraditório, que a gente traga o advogado para dentro dos atos do inquérito. Porque você passa a existir a defesa ali, além de resguardar os direitos fundamentais de cada indivíduo no momento que ele mais precisa. O momento que eu mais preciso, que você mais precisa, que a pessoa de casa precisa de um advogado, é no momento em que ela tem uma prisão em flagrante, é no momento em que o delegado de polícia está avaliando se ela de fato vai ser presa ou não. Isso demanda uma PEC a nível nacional? Isso demanda... Não demanda uma PEC. Isso seria um projeto de lei porque vai alterar o Código de Processo Penal. Então tem que ser nível federal. Tem que ser nível federal. E a Constituição Federal, desde 88, e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, já pede, já solicita isso. Isso que poderia haja fazer defesa. uma economia de tempo? Tentar complementar, a doutora acho que ela fez um raciocínio muito coerente do que acontece no sistema de segurança, quando ela fala que é uma corrida de revezamento. E a minha sugestão para que essa corrida de revezamento, no final, ela dê um resultado efetivo, é que a gente tem equilíbrio nesse revezamento. Porque o que a gente tem hoje? A gente tem, para cada 6 policiais ostensivos, a gente tem um policial judiciário. Ou seja, eu tenho 6 prendendo para um investigar. Traduzindo, então, o policial judiciário é a tradicional polícia civil. Polícia civil, que é quem investiga. Então, tem 6 prisões para esse investigar sozinho. Então, há um desequilíbrio muito grande. A Polícia Civil do Estado de Ceará, eu acho que é um dos menores efetivos proporcionais do Brasil. Há 35 anos atrás, a gente tinha 4.500 policiais civis. Hoje a gente tem 2.300, enquanto tem 15 mil e a população policiais militares. A população dobrou, a criminalidade triplicou e a doutora deve escutar diariamente a reclamação dos policiais. Bom, vamos chamar aqui para a discussão o nosso amigo Nelson, que ainda não participou. Eu quero repetir a pergunta dessa confiabilidade dos dados. Muito boa noite. Boa noite, Hamilton. A segunda vez que eu estou no seu programa. Eu tive aqui ainda... Perdão pelo idos de 2013, quando se tratava da PEC 37. Ok. Eu tive aqui debatendo... Até hoje eu me pergunto se a gente errou naquela discussão da PEC 37. Ainda tem muitas coisas ainda a serem descobertas naquele assunto que eu acho que não foi vendido bem para o Brasil. Mas sigamos. Podemos debater quantas vezes você entender necessário. Então, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite a todos aqui presentes. Quanto aos dados, a redução do que nós temos de mortalidade e a redução que nós temos de criminalidade, você tem que observar quanto aos dados, os dados são verdadeiros. O senhor confia plenamente nesses dados que são divulgados? Não existe a subnotificação de homicídio. Sim. Os cadáveres não são pegues, não são postos debaixo do tapete, não são. Sim. Então, esse número absoluto do homicídio, sim, não existe a subnotificação do homicídio. Tá. No roubo, eu acredito que existe a subnotificação do roubo, isso é claro, porque muitas pessoas que são vítimas desse crime que não querem se submeter a longo período na delegacia para fazer o registro da ocorrência, que eles não vão. Então, existe uma subnotificação nos crimes contra o patrimônio, mas no de homicídio, não. Então, eu acredito na veracidade desses crimes. Mas a criminalidade em si, isso é um fator sociológico, ela não se extingue. Ela apenas muda de ramo. Sim. Né? O que nós observamos hoje é a criminalidade e os índices de homicídios e crimes contra o patrimônio que diminuíram no Sul e Sudeste, simplesmente eles migraram para o Norte e Nordeste. Mas lá diminuiu? Diminuíram. Sim. As estatísticas de Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, lá o índice, o percentual que desceu proporcionalmente lá, cresceu Norte e Nordeste. A gente atribui isso a quê? Doutor, me permite até mostrar um dado. Ontem mesmo foi publicado um dado referente ao homicídio de jovens de 16, 17 anos. Sim. Enquanto que aqui, nos 10 últimos anos, aumentou 436%, nos 10 últimos anos,
Em São Paulo reduziu 62%, Rio de Janeiro reduziu 26%, comprovando... Se você for analisar esse número em cima, que lá é percentual sobre uma população de 20 milhões. Sim. Lá ele reduziu 60%. E aqui de 8,5, né? Aqui de 8,5%. Então, mas se você for observar, não é sobre 8,5%. Nós tivemos uma crescência de homicídios capital, que não é 8,5%, é sobre 2,5%. Perfeitamente. Né? Então, Quer o percentual vai... Houve só a transferência da criminalidade. E atribui-se isso a quê? A migração. Se você faz... Mas você normalmente migra para uma área que você acha melhor. No caso do crime, por ser mais fácil. Exatamente. Então, houve a migração porque houve um combate à criminalidade de uma forma mais profícua no Sul e Sudeste e houve a migração para o Norte e Nordeste, que não houve o investimento, não que tenha havido ausência de investimento, não houve o investimento adequado e a atenção em certos aspectos. Major Plauto, quer comentar? Permita-me o contraditório, doutor. À vontade. Eu, particularmente, eu não acredito nessa migração para o crime de roubo. Sim. Porque o que assusta, digamos, o cidadão de Fortaleza, das metrópoles, são esses pequenos roubos. Sim. Então, o camarada não vem de São Paulo para fazer um roubo aqui no sinal. Depois eu vou à réplica. Pois não. Então, pode haver algum tipo de migração para crimes mais trabalhados, mais específicos. Tipo um sequestro, tipo as explosões de bancos que aproveitam as pessoas que aqui estão. Mas esses crimes que assustam o fortalezense, que é o roubo, não acredito. E da mesma forma o homicídio. E com relação aos percentuais, os percentuais eles nós não levamos em consideração a população, porque o cálculo é por 100 mil habitantes. Ou seja, você pega, o então, crime em si, né? é proporcional. Sim. É proporcional. Pega o crime em si, num determinado período, divide pela população e multiplica por 100 mil. Então, você pode comparar com qualquer cidade do mundo. Eu queria só fechar uma questão antes aqui, que o capitão falou em relação à estrutura da Polícia Civil. Eu queria que a doutora Giovânia explicasse isso. Como é que está a questão da Polícia Civil? Se tem avançado ou se não, ultimamente? Olha, o deputado foi muito feliz quando ele lembrou dessa situação. Acredito que vai reduzir muito a criminalidade no estado do Ceará a partir do momento que nós investigarmos. Nós precisamos investigar. Mas há promessa, pelo menos, em relação a isso? Existe um concurso em andamento, né? As pessoas, os aprovados estão para ingressar na Academia Estadual de Segurança Pública, mas isso é muito urgente. E são quantos? Tem ideia? Previsão em torno de 700 e pouco, né, doutor? O todo. Né? Delegado, escrivão e investigador. O delegado é muito importante, o escrivão é muito importante, mas a Polícia Judiciária do Estado do Ceará, ela emergencialmente precisa do investigador. Lógico, precisa do delegado, né? Eu sou delegada de polícia. Mas a maior carência a senhora entende como... Mas nós precisamos da investigação. Por quê, Hamilton? Porque a investigação, a Polícia Militar tem um contingente maior, pessoas esclarecidas. Que também tem uma carência de oficiais, principalmente tenentes, que é uma coisa absurda, né? Praticamente os tenentes da Polícia Militar acabaram. Pessoas esclarecidas, pessoas comprometidas. A Polícia Militar do Estado do Ceará hoje tem uma nova face, né? Uma face bem melhor. E não que a outra fosse ruim, mas evoluiu bastante. Assim como a Polícia Judiciária, temos pessoas bem competentes. Agora, nós precisamos... Como nós investigamos e provamos os fatos que foram investigados, então logo esse fato criminoso aconteça, nós precisamos robustecer esse inquérito policial com provas. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente passa o bastão para o Ministério Público, que quando vê a consistência da prova, aí ele inicia a ação penal judicialmente, né, denuncia, passa a bola para o Poder Judiciário. Sim. E aí o juiz, Hamilton, veja bem, no momento em que ele vai julgar, ele tem que ter certeza a respeito do autor do crime e a respeito da materialidade do fato, porque senão ele não tem saída. E ele não adivinha o que aconteceu, né? Se não tiver ali um inquérito bem feito... Não... É pior do que isso. Ele pode até ter uma convicção íntima, mas as provas, elas têm que dar para o juiz a certeza de que aquele fato criminoso foi praticado por aquele autor. Se ele não tiver certeza, ele é obrigado, por lei, a absolver. Rapidinho, que a gente acabou o bloco. 700 policiais civis não resolve a questão. Só dá não chega nem ao patamar de 30 anos atrás, como eu falei. 4.500, eu tenho 2.300 com 700, vai para 3.000. Vai para 3.000. Posso concluir? Rapidinho. Não, só quanto ao assunto da criminalidade, quando se migrou
para o estado do Ceará, os grandes traficantes, né, que trouxeram para cá e difundiram em qualquer localidade do estado hoje, você encontra o crack, a cocaína, inclusive as sintéticas. Mais remotos você encontra. Em qualquer município do interior do estado você encontra isso, sustentado pelo... Então você trouxe a criminalidade que o crime contra o patrimônio é praticado para sustentar essa criminalidade. Peço licença, temos que fazer um breve intervalo, 34861721, Twitter Hamilton Nogueira, ou também pelo Facebook, perfil Hamilton Nogueira, você pode mandar pergunta ou comentário. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade, hoje falando sobre segurança pública, a pauta é extensa, dificilmente a gente vai conseguir dar conta de tudo que dá aqui que precisamos falar. No entanto, segurança pública, com investimentos, com redução da maioridade penal e entre outras coisas. Você participa, 34861721 ou Twitter Hamilton Nogue. Participe também pelo Facebook, perfil Hamilton Nogueira, com perguntas ou comentários. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Capitão Wagner Souza, ele é deputado estadual pelo PR, Ceará. Conosco o Major Plauto de Lima, que é presidente da Associação de Oficiais da PM e Bombeiros do Ceará. Giovânia Holanda, fazendo a sua estreia, ela é delegada de polícia e vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará. E Nelson Gesteira, voltando após longo tempo, ele é secretário executivo das promotorias das comarcas de Fortaleza. Senhores, Giovânia, a gente vai ver agora, vamos para Brasília, mostrando o movimento no Congresso Nacional, onde hoje à noite possivelmente será votada a proposta que reduz, aí você tem imagens, o pronunciamento do deputado Rubens Bueno. Hoje possivelmente haverá a votação da proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, mas não são em todos os casos, não é... Pois não? Fala da redução da maioridade penal, a proposta inicial era para reduzir para todos os crimes. Já nas comissões já houve um acordo para que fosse essa redução para determinados crimes. Né? Crimes contra a vida. Crimes hediondos, homicídio e roubo qualificado. Exatamente. Só que roubo qualificado é muito grande, né? Porque a maior demanda de ocorrências policiais, né, de criminais, é o roubo. Quem aqui é a favor, quem é contra dessa proposta? Capitão. Redução da maioridade? Sim, do jeito que está proposto. Redução condicionada a uma reforma do sistema penitenciário, porque o sistema atual ele não suporta absorver essa demanda que vai vir. Então, seria a favor, mas de uma proposta reformulada. Isso. Essa que está, não. Na verdade, a proposta que está, sim, sou a favor, mas não só a proposta. O executivo precisa se preparar para receber essa proposta. Porque o problema nós aprovamos leis extremamente rigorosas, mas na hora de executar a gente tem problema. Nosso sistema penitenciário não é capaz de absorver esses jovens que vão ser presos. Muito menos reformar o cidadão, né? Muito menos mudar as práticas dele. Com certeza. Major Plauto, por favor, contra? Você vê como é dinâmico essa questão da segurança pública, né? Se há alguns anos você me perguntasse isso, eu ia dizer que era contra. Que era contra? Que era contra. Mas devido a toda essa evolução, e principalmente desse envolvimento desses garotos na criminalidade, a proposta, da forma como está, não para todos os crimes, eu acho que é cabível para a atual situação brasileira. Agora também, conforme o Wagner falou, o capitão Wagner falou, essa mudança ela pede reformas, principalmente no sistema penitenciário. Portanto, do jeito que está escrito essa proposta, o senhor é contra ou a favor? Não, da forma como está, sim, sou a favor. Sou a favor, da forma como está, Doutora Giovânia Holanda. Eu sou a favor de uma reforma na execução penal do Brasil. Sim. Houve uma discussão superficial, houve uma discussão na minha forma de ler hipócrita, porque todos nós sabemos que o sistema prisional brasileiro não está suportando o que a polícia militar, a polícia judiciária está enviando para a demanda. Sim. Então não está suportando. Sim. Então, eu penso que a discussão ela tem que ser mais honesta, a discussão ela tem que ser mais profunda. Eu sou a favor de uma imediata mudança, uma reforma profunda no sistema prisional, no sistema de execução penal brasileiro. Eu posso concluir que a senhora não votaria a favor desse projeto? Totalmente contra. Nelson. Bom, eu vou já que se falou aqui em hipocrisia, a reforma do sistema, primeiro, falando da lei de execução penal. Sim. A lei de execução penal brasileira de 1984, primeiro, ela não é cumprida. Verdade. Primeiro, ela não é cumprida. A lei, se ela fosse cumprida... A lei é perfeita. A lei, ela é bacana. Mas é um caso de um texto muito bonito. É uma das mais avançadas do mundo. Ela é bacana. Então, o que eu queria? O Nelson, o que é que você acredita?
eu queria que você fosse cumprido a Lei de Execução Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente na forma com que ele está estabelecido. Que o Estado, aqui eu vou botar a União, Estados membros, cumprissem o que determina as legislações que se encontram hoje postas. O nosso amigo, então, precisamos de reforma. O nosso amigo Del, que é presidente da CUFA, do Lagamar, ele está na linha de frente no dia a dia dessa luta e é absolutamente contra. Eu tendo a concordar com ele por conta do trabalho magnífico que ele faz. Capitão, comentar? Eu queria só fazer uma observação em relação ao que o doutor falou. É hipócrita. Existe um membro do Ministério Público do Mato Grosso, doutor, não sei se o senhor sabe essa informação, que resolveu implementar justamente isso, resolveu cobrar a execução do ECA, não só nos direitos do adolescente, do jovem, mas também nas suas obrigações. Ele passou a fazer o seguinte, Hamilton, o jovem pichou o muro, então a condenação dele vai ser ir lá, pintar o muro, limpar para ele se regenerar. Ele danificou o banheiro da escola, pois como pena ele vai passar um mês lavando o banheiro lá daquela escola. Em virtude disso, doutor, ele foi acionado na justiça pelos direitos humanos, dizendo que ele estava abusando de autoridade. Graças a Deus que a ação foi julgada, o Ministério Público, o promotor foi isentado, e inclusive ele está sendo convidado a expandir por todo o Mato Grosso a ideia que ele implementou. Então, o fato, Hamilton, é que tem muitos garotos, né, que se prevalecem dessa questão da menoridade e alguns maiores que utilizam esses menores para a execução dos crimes. E aí, se a gente for avaliar o sistema de saúde, o sistema de educação, as leis que não são cumpridas, que o próprio governo boicota, aí sim, aí a gente vai ficar parando e olhando e as pessoas sendo mortas. Então, eu creio que essa ação pode ser uma ação emergencial, sim, que pode ser revista, assim como está sendo revista hoje. Sim. É aquilo que eu falei, a questão da segurança pública é algo dinâmico. Então, para o momento que o Brasil vive hoje, com 56 mil homicídios por ano, com o envolvimento já claro, né, desses garotos nesses crimes, eu particularmente já vi vários, acompanhei vários casos disso aí, da utilização desses garotos pelos maiores. Nesse momento se aplicaria. Nesse momento eu creio que sim, nesse momento não seria hipocrisia, seria necessário. É um choque de gestão. Você acredita que a redução da maioridade penal vai diminuir o índice de homicídios? Eu acho que não existe uma ação que diminui os índices de homicídio. Existe ações conjuntas. Sim. Mas, com certeza, é uma ação que pode surtir resultado. Os defensores da redução da maioridade não falam em diminuir, mas dizem assim, não seria mais justo? Mas já existe legislação, né? Já existe legislação penal processual constitucional para punir em coautoria. Mas aí, se não for cumprida, qualquer uma pode não ser cumprida. O que precisa é você fazer que a justiça funcione no tempo certo. Se você tem um homicídio e existe a participação na luta, se você dá à Polícia Civil a condição dela investigar e você indica qual participação, está lá no artigo 29. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas dele combinado. Se você dá à polícia a condição de investigar e ele fornece ao Ministério Público os elementos, você propõe a ação, se você dá ao Estado as condições de fazer, ao Estado de Justiça, as condições de fazer o processo penal dentro dos prazos e naqueles 120 dias você está conseguindo levar a julgamento aquele acusado, ele é condenado, ele vai ter uma instituição penitenciária, que ele vai ser recomendado, ele vai cumprir aquele regime penitenciário. Você tem a certeza da punição, né? Aliás, isso vai de encontro aqui com o comentário do nosso amigo Sidney Simplício, que diz o seguinte, que o crime compensa no Brasil, capitão. E ele diz que isso acaba, a impunidade acaba favorecendo e estimulando o crime, que está de acordo com o que o Nelson está dizendo. O que a gente tem hoje, acho que eu concordo com o que o doutor falou, o que a gente tem hoje? A gente tem um sistema executivo que não funciona. Nossos centros educacionais não recuperam os adolescentes, os centros educacionais que têm capacidade para 60 adolescentes, tem 200 adolescentes, então eles entram nesse sistema e saem pior do que eles entraram, e a mesma coisa acontece no sistema penitenciário. Não há socialização nem ressocialização no sistema penitenciário, nem no sistema educativo aplicado a esses jovens que são jovens infratores. Tem uma provocação aqui para o senhor. O Alexandre Frota pergunta por que as ações da bancada que foi eleita prometendo lutar para melhorar a segurança ainda não foi percebida pela população. Alexandre Frota. Muito boa, Hamilton. A pergunta do cidadão é muito boa. Ele precisa entender, a gente vai direto para a questão da maioridade penal. Quando eu falei que sou a favor da redução da maioridade penal com a reforma do sistema penitenciário, a bancada que foi eleita para tratar da questão da segurança pública está fazendo a parte dela. Está aumentando o rigor da lei. Mas se aumentar o rigor da lei e não for feito a parte do executivo, a gente não vai ter solução. Por exemplo, como deputado, eu estou apresentando projetos direcionados para tentar reduzir a criminalidade. Apresentei
até o próprio governador e ao secretário de Segurança, um plano de segurança. O Major Plauto nos ajudou muito na construção, com 38 propostas. Dessas propostas que foram apresentadas, o governador ele resolveu acolher uma delas, que foi a criação da Secretaria de Política sobre Drogas. Sim. Foi uma proposta que a gente apresentou para ele, para o secretário de Segurança, sim, e eles resolveram acolher. E tem várias outras medidas que, se forem aplicadas, inclusive direcionadas para os jovens, sim, porque as medidas que a gente apresentou não foram só medidas repressivas, eu acredito que a gente chegou num momento no país que a gente tem que ter, ao mesmo tempo, medidas repressivas e medidas preventivas. Porque se eu tiver só o preventivo, a cultura já chegou a um ponto de não surtir efeito, nem tão pouco só a repressiva. Por falar em Congresso Nacional e lei e democracia, há uma proposta que se chama ciclo completo. Eu não sei se isso já está para votação, mas eu já vejo notícias. Eu queria que a doutora Giovana explicasse isso, se a senhora tiver detalhes, por favor. Veja bem, Hamilton, eu não sei se vai dar tempo explicar, porque nós precisamos voltar um pouquinho na história. Pudesse ser um resuminho básico? Veja bem, lá nas eras passadas, vou a 1215, sim, tá? Nós tivemos uma carta, João Sem Terra, indo de encontro ao absolutismo do rei na Inglaterra. Tá. Isso veio se estendendo na história e hoje o Brasil é um Estado democrático de direito. E por que ele é um Estado democrático de direito? Porque os poderes no Brasil, eles são divididos, tá? Poder, sim, executivo, poder legislativo, poder judiciário. Sim. Por quê? Porque ninguém pode concentrar poder. E um olha para o outro, meio que fiscaliza ali o que está acontecendo. E há uma mútua fiscalização. Isso, sim, é ótimo, tá, é necessário, é seguro. Então, no tocante à segurança pública, no tocante à justiça criminal, o que acontece? É aquela corrida de revezamento que eu falei no início. Sim. A Polícia Militar, entrega para outra. Isso, a Polícia Militar hoje, que eu, sim, considero o sistema perfeito, o que falta é estrutura. A Polícia Militar hoje tem a missão constitucional de prevenir o crime, ela está na rua fazendo policiamento ostensivo, com a missão constitucional de tentar evitar que o crime aconteça. Sim. Mas o crime acontecendo, a Polícia Militar conduz, detém e leva essa pessoa, esse fato, essas testemunhas até a delegacia de polícia. Sim. O delegado de polícia faz uma análise dos fatos, faz uma análise da situação em flagrancial ou não, e decidindo pelo flagrante vai autuar aquela pessoa, tá? E o que o ciclo completo muda? Já existe um controle nesse sentido, rapidamente. O inquérito chega nas mãos do Ministério Público, o Ministério Público dá uma olhada no que a Polícia Militar fez, no que a Polícia Civil fez, e aí o Ministério Público vai oferecer ou não oferecer a denúncia. Quando chega na mão do juiz, o juiz dá uma fiscalizada em todo mundo. Tá bom. Tá bom? O ciclo completo, pelo que eu já andei vendo, já andei lendo, iria se suprimir um dos atores dessa corrida de revezamento. A Polícia Judiciária. Acabando, extinguindo? Hamilton, pelo que eu percebo... Uma observação rápida, deputado. O ciclo completo já é uma realidade no Brasil. Já é? A Polícia Federal, ela já atua de ciclo completo. Sim. A Polícia Federal faz a investigação, a Polícia Federal faz a prisão, a Polícia faz os encaminhamentos. Sim. E aí, esse modelo da Polícia Federal é um modelo de polícia do Brasil que deu certo. Sim. Isso desburocratiza e isso faz com que a polícia ela inicie... ele prender e ele enquadrar a lei. Agora, o que divide, o que é que separa a Polícia Federal das outras instituições para não se conflitarem? É porque ela só investiga determinados crimes, principalmente na alçada federal. Okay. Mas a Polícia Federal trabalha com a Polícia Militar e com a Polícia Rodoviária também, não é só assim. Mas aí já seria um modelo de ciclo completo que já existe no Brasil. Então, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária... Só para o telespectador entender, né? Ou seja, o ciclo completo seria isso. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária trabalham com a Polícia Federal também. Hoje, no Brasil, acontecendo um crime federal, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal levam até a Polícia Federal. Resumidamente, por favor. Professor, bem rápido. Pronto. Estou aqui com 2 times de futebol. O time do crime, que pode ir lá do goleiro até o outro. Goleiro pode ir do campo, do início do campo ao outro. E o time da segurança pública, que tem a polícia ostensiva e a polícia investigativa. A polícia ostensiva só vem até o meio de campo. Ela não pode passar do meio de campo. Quando ela chega no meio de campo, ela entrega para a polícia judiciária que vai fazer o restante. Certo? Okay. A ideia do ciclo completo seria o quê?
permitir que o time da segurança fosse de um lado ao outro, como pode o time do crime. A Polícia Federal faz Essa é a ideia hoje. que se E a Polícia Civil assim. também? O que a polícia... Ou ela tira... não é A gente teria uma assim. Não é polícia verdade. que pudesse fazer o policiamento ostensivo e também pudesse fazer a parte judiciária, como acontece em alguns Mas países. extinguindo não é ou assim. não a Polícia Civil? Pode- Isso é juntando, verdade. Pode haver, sim, uma unificação das Não, instituições, não é ou assim. pode haver uma proposta de divisão por competência. Eu não posso né? invadir Aí a competência até a do Guarda Ministério Municipal Público. pode fazer isso aí também. de polícia. Sim, a mas, divisão mas existe a polícia preventiva. Não, mas esse é o existe a modelo, polícia- esse é o modelo. Existe, Esse é o existe a modelo. polícia, existe a polícia investigativa. Já é uma outra função que é fora da... Mas a É, Constituição, ela também. dividiu, de repente podem invadir a sua também, a sua Não, atribuição. por isso que é um mas tema aí em é discussão, questão entendeu? diferente É um tema em discussão. Mas o cidadão que está lá na rua, eu tenho certeza que ele prefere ser detido por uma polícia e que tenha uma outra instituição que vá averiguar se aquela prisão ela foi realmente legal, principalmente com a participação do advogado dentro da delegacia de polícia. Que é uma ideia ainda embrionária. A Constituição já assegura, Mas o não Estatuto é- da não Ordem é- dos Advogados do mas- Brasil mas- já assegura, falta a gente implementar e respeitar mais os direitos individuais. Mas há muitos anos, Hamilton, se pede uma reforma nas instituições de segurança A gente pública pede brasileira. estrutura. Os resultados já dizem isso. A Os gente resultados pede já estrutura. apontam para isso. Alguém aqui defende desmilitarização da polícia ou algum assunto, um assunto que já defende, capitão? Defendemos, eu acho que a desmilitarização ela vai tornar a formação do policial mais humana, menos militarizada. A hierarquia não vai acabar, o cidadão às vezes se preocupa quando fala em desmilitarização, achando que a gente vai tirar a farda do policial, vai tirar o armamento. Não. A Polícia Rodoviária Federal está fardada e está armada. Sim. E existe uma hierarquia na Polícia Rodoviária Federal, existe na Polícia Civil, então a gente tem uma um questão posicionamento procedimental, a favor. legal, Isso, interno. formação, E eu acho que a de grande procedimentos. diferença aí é na perspectiva de atuação da polícia militar, por exemplo. Né? Porque a polícia ela age como se fosse um pequeno exército. Por isso que quando você vai perguntar qual foi a produção da polícia, nós aprendemos tantas armas e prendemos tantas pessoas. Sim. Isso é uma produção de guerra, ou seja, nós prendemos o inimigo e recolhemos o armamento dele. Entendi. Mas isso não representa uma diminuição dos índices de criminalidade. Então, essa disposição da atuação policial no território, no caso das cidades, modifica com essa alteração. Doutora Giovanni, é a favor da desmilitarização? Olha, Milton, eu sou a favor de que a Polícia Militar seja, e eu acredito que isso vem acontecendo paulatinamente, seja uma polícia mais humana, uma polícia que respeite mais todos os níveis de hierarquia, que capacite mais essas pessoas, que tenham um olhar de atualização constante. Com relação a desmilitarizar ou não, eu não gostaria de entrar nessa questão, porque é tão íntima e tão específica dessa instituição, Sim. né, esse valor Cabe mais secular, a eles. esse valor secular, penso que deve respeitar uma carga horária, né? Eu defendo respeito a essas pessoas que são verdadeiros heróis, que estão lá na rua. Nelson, nós temos 1 minuto, por favor. Olha, eu entendo que a situação de militar ou não, de reestruturação e de trabalho, tem que ser respeitado em questão de um treinamento específico que seja destinado a eles. Verdade. Né? Eles têm que ser treinados e qualificados. O que são, né? Essa união e a questão das atribuições dentro do trabalho é que são distintas. Não precisam ser duas polícias. Sim. Né? São polícias que realizam funções É distintas. possível fundir É e possível valorizar que sejam as fundidas, duas? Ou é valorizadas e impossível treinadas. isso? O Estado hoje, Possível. depois da redemocratização, nós temos que acabar com essa história de você ter um Estado vilão. Sim. Não existe mais esse Estado vilão, nós vivemos O num Estado modelo policial democrático. tem que ser revisto. O O modelo que policial tem que brasileiro ser, o que tem que haver é Tem que ser estrutura. revisto. Mudar por visto. mudar, a Treinar, mudança ela é qualificar e necessária, preparar. mas a gente precisa Deixar mudar de para ser melhor. vilão. Sim. Mudar por mudar não é inteligente, não é saudável. O capitão Wagner acabou de falar que o efetivo da Polícia Judiciária é reduzidíssimo. Sim. Então, vamos aparelhar, vamos trabalhar com o que nós temos, que é a Constituição Federal, o Poder Constituinte originário, foi bastante inteligente e democrático. Sim. Agora, se você não tem estrutura, você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter uma Ferrari. Se teu Se a carro não rua tem for toda gasolina, esburacada se teu também, carro né? não tem gasolina, tua Ferrari não vai Musa, como andar é que e eu o tô teu de tempo? Fusquinha vai andar. O bloco acabou? Bom, a gente precisa fazer um breve intervalo. Você pode e deve participar. 34861721, Twitter Milton Nogue, o perfil é Milton Nogueira no Facebook. A gente volta já. Eu penso que nós temos...
Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Verdade, hoje falando sobre segurança pública. Você participa, 3486-1721, ou Twitter, Hamilton Nog, além do Facebook, Hamilton Nogueira, mande perguntas ou comentários. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão o capitão Wagner Souza, que ele é deputado estadual pelo PR, o Partido da República. Conosco também Major Plauto de Lima, presidente da Associação de Oficiais da PM e Bombeiros do Ceará. Conosco Giovanni Holanda, delegada de polícia e vice-presidente da Associação de Delegados da Polícia Civil do Ceará. E Nelson Gesteira, secretário executivo das promotorias das comarcas de Fortaleza. Recentemente, ajuste fiscal, pauta nacional e alguns recursos foram cortados. Eu queria saber se da segurança pública o Estado do Ceará retirou o dinheiro, capitão. Olha, Milton, há uma contradição que foi prometido na campanha, até no início do governo Camilo Santana, quando ele disse que pessoalmente vai tratar da questão da segurança pública e vai dar uma atenção toda especial a esse problema, que é um problema gravíssimo no Estado. Por que há contradição? No sentido de que a pasta da saúde tinha tido um corte de 20% dos seus recursos, houve uma pressão popular muito grande, o governador recuou e o que era de 20% tinha sido cortado, voltou para a pasta da saúde. E com a segurança pública não houve a mesma coisa. Se eu estou realmente preocupado com a segurança, por que eu cortei esse custeio que está atrapalhando na questão do abastecimento das viaturas, manutenção das viaturas, no curso de formação dos policiais civis que são aprovados no último concurso, os equipamentos dos bombeiros militares estão... O senhor está se referindo aos 700 aprovados? Isso, né? 700 aprovados. Sim. Já podiam estar no curso de formação, terminando esse curso para ser nomeado... Curso de quanto tempo? Quanto é que está hoje? Em média, 4 meses. 3 a 4 meses, né, doutor? 3 a 4 meses é suficiente, doutor? Curso de formação. Ou é possível? Pode melhorar. Deveria, melhorar. Né? 3 a 4 meses. Nós temos um projeto de lei também que tem muito apelo popular. Tem um amigo que defende radicalmente, o Rodrigo Barroso, ele fala sobre o projeto de lei 3722, 2012, que o Major Plauto explicasse, que ele libera posse da arma, não é isso? Ele libera tanto a posse como o porte. Isso. O Estatuto de Desarmamento... Traduzindo, o cidadão poderia ter o seu revólver em casa e andar com ele no meio da rua. Pode, né? Lógico que tem algumas restrições, você não pode andar em locais de grandes movimentações, mas você pode deslocar com essa arma. No momento que você deixa essa arma no carro, ela pode ser uma arma que pode ser furtada e utilizada por uma pessoa que não tem a mesma intenção de se defender. É bom o projeto? Eu acho péssimo o projeto. Né? O projeto ele amplia, né, de 6 armas que o Estatuto hoje prevê que você pode ter como posse para 9 e amplia de 50 munições por arma por ano que o Estatuto prevê, ele amplia para 50 por mês e dá um total de 5.400 munições por ano que essa Posso pessoa dizer que é bom ruim para o cidadão e bom para a indústria das armas? Um sonho para as indústrias de armamento e munição e um pesadelo para o cidadão. A doutora Giovanni é a favor do projeto? Eu sou a favor de que o cidadão brasileiro ele tenha a posse. Possa ter em casa. Ele possa ter em casa a arma de fogo para ele defender a família dele. Eu sou a favor disso. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha uma arma em casa e sempre que havia alguma investida de um ladrão, eu ficava muito tranquila, muito segura, porque eu sabia que o meu pai teria recursos para nos defender. Entendi. Então, a posse criteriosa, lógico, eu sou a favor. Eu sou a favor, porque hoje é uma exceção. Nelson, é a favor ou contra? A residencial, mediante os rigores e as exigências de lei. Também a favor. Também a favor. É o que nós chamamos de posse. É posse. Que já prevê no Estatuto. Que já existe a previsão do Estatuto. Agora, no você se render aos caprichos da indústria de armamentos, aí é... Capitão, a favor ou contra? Olha, eu sou a favor, Milton, de se abrir uma discussão quanto à questão do Estatuto de Desarmamento. Hoje, se a gente for ver, realmente há uma grande dificuldade para você ter direito a essa posse em casa, a gente tem que registrar. Exatamente. E o cidadão que precisa realmente ter essa arma para se defender, ele tem uma grande dificuldade, a burocracia é absurda, Exatamente. A dificuldade, a quantidade de impostos que tem que se pagar é muito grande, então acho que a gente tem que abrir essa discussão. Eu acho que essa PL veio para que essa discussão possa ser aberta, eu acho que ela tem que ser debatida realmente com a sociedade, que a gente possa discutir coletivamente, como foi feito na época do Estatuto de Desarmamento, uma nova modalidade, respeitando, logicamente, os critérios psicológicos, técnicos, para que o cidadão possa... Bom, nós temos a primeira ligação. Alô, boa noite. Alô? Alô? Seu nome, por favor? Francisco de Assis. Francisco, eu sou o seu xará, sou Francisco Hamilton. Prazer falar com você. Você tem pergunta ou comentário aqui para os nossos convidados? Eu tenho um comentário e uma pergunta posterior. Fique à vontade.
O comentário é o seguinte: sou a favor da posse, como disse a delegada, que foi muito feliz na sua explanação. Segundo, sou a favor que a polícia militar faça o ciclo completo, pois a civil faz o ciclo completo invertido. Ela prende e faz toda a averiguação posterior. Então, eu sou a favor que exista a unificação das polícias. Pronto. Agora vou à pergunta. Sim, pois não. Se um motorista de caminhão trabalha, toda manhã quando ele chega na empresa, ele faz um teste de bafômetro, certo? Certo. Quando um policial militar vai ingressar, ele faz um exame toxicológico que volta um ano na pele. Ele paga esse exame para poder adentrar a polícia. Quando ele entra, se ele estiver limpo, ele está dentro da polícia, certo? Isso é seletivo. Se não estiver, ele não entra, ele está fora. Tem um amigo que foram tirados. Agora, minha pergunta é a seguinte: a polícia faz esse exame, custeia esse exame todos os anos para toda a sua tropa e para toda a Polícia Civil? Só queria saber isso. Muito obrigado e uma boa noite. Francisco, eu que agradeço a sua participação. Ligue sempre que puder e quiser. Um grande abraço. Hamilton, posso responder? Acho que o Francisco foi muito feliz no questionamento dele. Eu queria dar boa notícia para ele que nessa aprovação da Lei de Promoções, que foi aprovada agora em maio na Assembleia Legislativa, o policial militar, eu não falo pelo policial civil, porque não houve nenhuma alteração, o policial militar e o bombeiro militar, eles só vão poder fazer curso para serem promovidos depois de passar por um exame toxicológico. Se foi identificado o uso de droga, ele não vai poder fazer o curso, ele vai ser encaminhado para um tratamento e vai ser prejudicado na sua promoção, até para ter uma maneira de frear esse uso de droga, que infelizmente, acho que o Francisco está falando isso. E ele deve ter algum relato. Acompanhar o tratamento desse policial e desse bombeiro também. Bom, o Alexandre Perfeita Frota, a pergunta dele. Pergunta aqui para o Nelson, para a doutora Giovânia. O que os senhores pensam sobre a OAB ao defender célere, nas palavras dele, eficaz e objetivamente criminosos ricos e não igualmente o povo? Pergunta aqui do Alexandre. Nelson, doutora Giovânia, querem se manifestar? Bom, não, a OAB, a OAB ela é o órgão de classe dos advogados. Sim. Né? E os advogados profissionais liberais defendem os clientes que os contratam. Se são os clientes abastados. É questionável essa questão da proteção que ele está falando aqui. É a questão de quem está pagando os honorários deles. É a questão do órgão. Alexandre, nós precisamos acompanhar melhor e solicitar que a Defensoria Pública, para aquelas pessoas que têm menos condição financeira, que a Defensoria Pública ela esteja cada vez mais presente, fazendo um trabalho cada vez melhor. Já é um bom trabalho, mas a demanda é muito grande. Então, nós precisamos do defensor pertinho do cidadão, dentro da delegacia, no fórum. Nós precisamos concretizar os direitos individuais, tirar os direitos, o seu direito, o meu direito, do papel e da tinta da Constituição Federal e colocar na realidade, colocar na prática. E essa celeridade, ela passaria pela Defensoria Pública. Nós precisamos cada vez mais da Defensoria Pública. Eu posso até falar da Defensoria Pública aqui, que pelo menos os defensores públicos com atuação criminal em Fortaleza, o interior do estado é desguarnecido. Sim. Confesso, eles solicitam ao governo do estado a implementação dos quadros para poder atender bem, mas na capital eles fazem um excelente trabalho. Tem uma pergunta aqui do Walter Júnior, vamos ver se eu consigo entender. Dentre as mudanças recentes, foi estabelecida uma gratificação para o coronel que assume o comando geral da PM e este leva o valor para casa. Diante da economia, se estabelece a gratificação para o coronel. Por quê? Dá para entender? Na verdade, quando ele fala que leva para casa, é porque quando ele se aposenta, ele continua recebendo essa gratificação. A nova lei de promoções foi aprovada na Assembleia, está sendo questionada nesses artigos, né, pelo Ministério Público Federal, inclusive, em virtude de considerarem que seria o retorno da Lei GENI. O deputado Heitor fez um debate muito grande, juntamente com o deputado Renato Rosene e vários outros parlamentares na Assembleia, e foram, da iniciativa deles, o acionamento do Ministério Público que está sendo discutido a nível de tribunais superiores, a legalidade ou não dessa gratificação, que, segundo aí o deputado Heitor e vários outros, seria o retorno da Lei GENI, que foi há muito tempo abolida no estado de Ceará. O que é que por um curto período de tempo que o comandante-geral ele ocupasse o cargo, ele um ano incorporaria, né? Mesmo que ele não ocupasse por um ano, ele teria que contribuir pelo aquele percentual para até um ano. Mas quem ocupasse o cargo de comandante da Polícia Militar, por um ano ele incorporaria aquela gratificação
Recentemente nós tivemos, eu vi um comentário no Facebook do secretário Elcio Batista, nosso amigo, já esteve aqui conosco várias vezes, hoje é o chefe de gabinete do governador Camilo, ele comemorando 100 dias sem registro de homicídio na Sapiranga. Quem tem? Alguém viu isso, entende o que está acontecendo? Algum projeto especial? Hamilton, com relação a Sapiranga, eu não tenho esses dados com precisão, mas a gente está acompanhando os números da capital e do interior e está havendo uma redução mesmo dos índices. Amanhã tem nova divulgação de dados, é isso? Eu creio que sim, né? Vai ter uma reunião amanhã na secretaria, eu creio que eles vão divulgar. Então está havendo uma flagrante... É expressivo isso? Isso aconteceu no município de Maraguape recentemente, né? O capitão Jacivando, que é o comandante lá, ele apresentou esses dados, até mais de 100 dias ele conseguiu, sem ter homicídio naquele município. Isso é expressivo? Hamilton, em Caucaia, em 2014, em Caucaia, não houve nenhum homicídio decorrente de violência doméstica contra a mulher. Sim. Nenhum. Sim. E existia uma sintonia muito grande entre a Polícia Militar, entre a Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público e Poder Judiciário. Então, a coisa lá em Caucaia acontecia tudo muito rápido. Sim. Os prazos estabelecidos pela lei, eles não eram cumpridos, porque a gente fazia num tempo menor. Está entendendo? Então, eu acredito que você passar um ano sem ter nenhum homicídio contra a mulher, isso é muito significativo. Isso é o que eu digo, a justiça funcionando no tempo certo. E a polícia. Né? O guarda-chuva todo, não é? Como a senhora disse. A justiça criminal, não é? A justiça não é o poder judiciário, a justiça são todos os órgãos, todas as engrenagens que se completam para fazer. Sim. Então, ela funcionando no tempo certo, ela tira a sensação de impunidade, ela inibe o passo seguinte. Sim. Então, é isso que nós defendemos. O Brasil, nós temos que tirar do Brasil aquela sensação de impunidade, aquela vontade de você fazer... Tem uma palavra que eu não gosto muito, mas que diz bem essa situação, é a gambiarra. No Brasil, quando não dá certo, vem alguém e tem aquela ideia mirabolante que fazer uma gambiarra para dar um jeitinho... Para parecer que algo foi resolvido. Algo que vai ser resolvido e pronto. Agora, o toque de Midas, eu vou resolver o problema da segurança pública com isso aqui. Major Plauto, queria comentar? Voltando aos números de hoje, né? Eu estava na tropa no início do ano e eu conversava muito com o comandante da polícia, Coronel Pinheiro, uma pessoa muito aberta ao diálogo, e ele me perguntava, Plauto, e aí, o que é que você acha? E eu, de uma forma até cética, eu dizia, comandante, não chateie comigo não, mas eu acho que é o acaso. Né? Mas só que passaram os 6 meses e eu, graças a Deus, eu estava errado. O comandante realmente ele estava certo. Houve um empenho realmente maior dos policiais militares. A questão da bonificação pela produtividade estimulou realmente a tropa. Surtiu algum efeito? Surtiu muito efeito, tanto que a gente está vendo os resultados aí nessa redução. Agora, a gente tem que entender que a redução pelo trabalho policial, a redução da criminalidade pelo trabalho policial, ela tem um limite. Sim. Porque a questão da violência, como a Giovana falou, a doutora Giovana, ela é multicausal. Sim. Ela é dinâmica, ela é plural. Sim. Então, o trabalho policial, ele tem um limite. E aí, eu creio que o governo já está atento a isso, e aí ele tem que vir com outras ações, não, lógico, diminuir o ritmo da ação policial, mas que tem que vir outras ações para aí a gente diminuir os números. Os números ainda são muito altos, a população ainda está muito assustada. Porque índice de 60 homicídios por 100 mil habitantes é um índice de guerra, um índice absurdo. Que a gente só via na época onde o Estado não prevalecia diante da sociedade. Na época, sem Estado, né? Quando as nações não tinham Estado. A gente tem uma participação aqui do Édipo Martins. Eu queria... Infelizmente não dá para ler tudo, a gente tem em torno de 4 minutos e meio ainda para terminar e é muito rápido. Mas só fazer o registro. Ele diz aqui que se fala muito sobre segurança pública e se preocupa apenas com a formação dos policiais em geral. Mas o Brasil é o 4º maior em população carcerária. E nós temos aí um novo modelo a ser implementado de administração, né? O capitão conhece alguma coisa desse... o modelo das APACs, né? Que funciona em Minas Gerais, é um modelo inovador, é um modelo que os próprios presos é que tomam de conta do presídio, é uma Isso associação. Vai ser implementado aqui no Ceará? Vai ser implementado aqui no Ceará. O governador está trazendo, já foi visitado, o próprio governador, se não me engano, a vice-governadora esteve em Itaúna. Uma comissão de deputados estaduais iria agora em julho, a gente resolveu adiar para agosto, porque se a gente vai em julho, o pessoal ia pensar que a gente ia de férias, então deixamos para ir em agosto, passar 3 dias em Minas Gerais conhecendo esse sistema de perto,
para tentar trazer, se Isso for realmente viável. Tem prazo, tem data? Não tem data pré-definida. Até bom que não tem, para que não se atropele. Eu acho que o grande problema do Ronda do Quarteirão foi a pressão que houve em cima do programa, que era um programa que tinha tudo para dar certo, mas a pressão popular, a pressa do governador em cumprir uma promessa de campanha acabou causando um problema grande, porque o policial não foi bem formado. Eu volto até em questão da APAC. A questão de preso gerir não pode ser qualquer tipo de preso que você tem que coordenar. Então, você tem que ter um escalonamento muito criterioso. Para isso existe a inteligência dos órgãos de segurança. Ela é eficaz para determinado tipo de crime. Então, se você pegar, por exemplo, o preso da Maria da Penha e você tentar organizar uma situação com um preso sem constatação de violência, sem constatação de organização criminosa, você faz. Agora, se você pegar dentro dos nossos 22 mil presos, a maioria destes aqui, com crime contra o patrimônio, ou crime violento, ou crime de homicídio, e você dá uma sugestão de implementação de um sistema desse, isso é brincar com a minha inteligência que isso aqui vai dar certo. Bom, a gente pode, doutora Giovanni, a gente pode acreditar, já pode concluir que a questão das tornozeleiras eletrônicas foi uma boa alternativa? As tornozeleiras são excelentes. As penas, temos as penas privativas, as restritivas de direito. A saída, uma das saídas, da minha visão, seria implementar mais penas restritivas de direito com acompanhamento, está entendendo, Hamilton? Com acompanhamento. Dependendo da gravidade, dependendo do histórico, das circunstâncias, que se aplicasse mais as penas restritivas de direito, que se educasse mais, porque a pena, ela tem uma função sancionatória, mas ela também tem uma função pedagógica, educativa. Não é a punição pela vingança, é a punição para educar, como a gente educa os filhos da gente. O pequeno delito tinha que cumprir alternativamente, que era para estar preso esse pessoal das liminares, era para estar tudo na cadeia. Como é, Musa? Como é que está de tempo? Considerações finais. Bom, gente, acabou o tempo. Agradeço demais a presença de vocês. Eu vou dar 20 segundos para cada um, livremente, democraticamente. Nelson, por favor. É só agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição para conversar, para discutir, para trocar ideias sobre segurança pública. É sempre uma oportunidade de engrandecimento e o Ministério Público está sempre... E aqui a gente tenta qualificar o debate para sair da mesmice e algumas oportunidades midiáticas aí que são muito usadas, aqui não é a nossa linha. Estamos à disposição. Doutora Giovanni, 20 segundos à vontade. Pronto. Hamilton, a Associação dos Delegados de Polícia, no intuito de trabalhar, de combater a criminalidade também no setor preventivo, nós estamos com um projeto, o nome desse projeto é Em Defesa da Paz. Iniciamos o projeto piloto no município de Caucaia, estamos formando uma turma com 30 líderes comunitárias, onde elas aprenderam acerca das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Elas aprenderam todo o procedimento dos processos da Lei Maria da Penha e elas também estão aprendendo acerca de técnicas básicas de defesa pessoal. Ok. Mas, Paulo, eu vou ter que reduzir isso para 15 segundos. 15 segundos. Agradecer, mandar aqui um abraço especial para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aquele que não é filiado, que se filia à Associação dos Oficiais, ela veio para ajudar e para realmente melhorar e garantir já os direitos que os oficiais têm. E fazer um convite. Fazer um convite agora para toda a população cearense. Sexta-feira nós vamos ter o seminário de controle de armas aqui no estado do Ceará, um seminário que vai trazer palestrantes renomados do Brasil todo. Onde é? Vai ser na Assembleia Legislativa, a partir das 14 horas, das 14 às 18 horas. Casa do Povo, portanto, portas abertas. Portas abertas para todos. Então, convite feito. Sexta-feira, Assembleia Legislativa, seminário de controle de armas. Que horas? A partir das 14 horas. Capitão? Sobrou alguma coisa para mim de tempo? Queria só aproveitar, amigo, para agradecer a TV União novamente, convidar a todo cidadão de Fortaleza, show beneficente que vai acontecer na Barraca New Beach, na quinta-feira, para arrecadar fundos para tratar os policiais militares e bombeiros que estão precisando de cuidados. Agradecer também a família que está reunida hoje, amigo, todo mundo em casa lá assistindo, a minha irmã de Macapá, Vanu, minha amiga dela, Narley, lá de Macapá também, minha irmã Neuda, que está chegando em São Paulo. Um abraço para a família já que está chegando lá para para jantar, todo mundo unido. Ok. Nelson, Giovanni, Plauto, capitão, grande prazer, muito obrigado por estarem aqui conosco. Agradeço também Kleber Carneiro, Mazinho, infelizmente Mazinho, não foi possível, estou vendo aqui, mas não deu. Alexandre, Sidney, mais todo mundo que participou no Facebook. Grande abraço. Terça-feira que vem a gente volta com a pauta necessária novamente. Um grande abraço e até lá.